convidar os irmãos a abrirem em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19, só que ao invés de ler na Almeida Corrigida, a Bíblia do Culto, eu vou fazer a leitura pela tradução que eu coloquei no livro. Porque os 2 capítulos eu fiz uma tradução própria, até porque é necessário isso. Dessa tradução, os irmãos poderão acompanhar aí pela Almeida Corrigida. 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19 ao 22. Disseram os homens da cidade a Eliseu: por certo, o assentamento da cidade é bom, como o meu senhor vê, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Ele disse: pegai-me um recipiente novo e colocai ali sal. E eles o pegaram. Então ele saiu à fonte das águas e jogou ali sal. Ele disse: assim diz Adonai, ou o Senhor: sarei estas águas. Não procederá mais dali nem morte, nem esterilidade. Foram então saradas as águas até este dia, conforme a palavra de Eliseu, a qual ele falara. Sempre que nós falamos de 2 Reis, capítulo 2, sempre pensamos no arrebatamento de Elias. E sempre somos levados a imaginar que esta seja a mensagem principal. Quantas e quantas pregações já ouvimos sobre 2 Reis, capítulo 2, falando do arrebatamento. E aí nós esquecemos de 2 coisas. Isso só para falar do capítulo 2. Nós esquecemos que o ponto primordial é a sucessão profética. Elias está passando o bastão para Eliseu e acabamos deixando de lado também esses 2 milagres que são citados no final do capítulo, a partir do versículo 19. Qual é a importância deste milagre mais especificamente, descrito do versículo 19 ao 22? É a inauguração do ministério de Eliseu. É o primeiro milagre dele. É a primeira vez que ele está atuando sem ter Elias por perto. Até então, Eliseu era aquele, como diz lá no capítulo 8, o que deitava água nas mãos de Elias. Até então, Eliseu era o que ajudava, auxiliava Elias. Mas agora, toda a incumbência, toda a responsabilidade está sobre os ombros de Eliseu. Nós somos eternos aprendizes. Sempre estaremos aprendendo. Mas existe aquele momento em que Deus nos diz: você agora tem uma responsabilidade. Você agora tem essa responsabilidade de abençoar vidas, de levar outras pessoas a Cristo, porque nós temos a tendência de sempre querermos ser abençoados, que outros nos abençoem, que outros nos ajudem. Esquecemos que em muitas situações Deus nos diz: agora é com você. E Deus, ele usa primeiramente aqueles que querem ser usados. Eliseu, ele quis, ele desejou ser o sucessor de Elias. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então, querer é até algo do qual Deus se agrada. É bem verdade que nem todos podem exercer essa função, mas desejar não somente é louvável, como Deus se agrada disso. Eliseu, ele quis, ele desejou. Por isso que antes, de alguma forma, ele sabia que Elias iria ser tomado por Deus. E os discípulos
os filhos dos profetas, de alguma forma, também sabiam. E Eliseu não desgrudou de Elias, dizendo: tão certo vive o Senhor, que eu não te deixarei. E chega um momento que Elias pergunta para Eliseu: o que queres, antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu, ele diz: eu quero, eu desejo, eu almejo a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Não é a porção dobrada do Espírito Santo, mas a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Elias diz: pediste uma coisa difícil, porém, se me veres eu ser tomado, então isso será feito. E assim foi feito. E então os filhos dos profetas puderam constatar e dizer: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Mas como isso vai ser demonstrado na prática? Não adianta eu dizer que o Espírito de Deus está sobre a minha vida, mas isso precisa ser mostrado, evidenciado através de ações. Os discípulos afirmaram: o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Mas qual é a prova que nós vamos ter disso? Justamente nos 2 milagres iniciais. E é interessante que os 2 milagres também estão relacionados. Um acaba falando de bênção, é aqui que eu disse que da palavra sai vida, e o outro milagre fala de uma maldição, que acabou procedendo morte, mas devido à falta de respeito pela autoridade da palavra do Senhor. Porém, o primeiro milagre é um milagre de bênção. Deus, ele reserva sim um juízo, mas não podemos esquecer disso. Antes do juízo, sempre vem a palavra de bênção, sempre vem a palavra de salvação. E outra coisa que chama bastante a atenção é que esse primeiro milagre é realizado numa cidade que estava debaixo de maldição, que é a cidade de Jericó. Sabemos disso pelo versículo anterior, porque no versículo 18 diz claramente que Eliseu estava em Jericó. E aí no versículo 19 diz que os homens da cidade, que cidade é essa? Jericó. Deus fez questão de que o primeiro milagre de Eliseu, a inauguração do seu ministério, fosse numa cidade debaixo de maldição. O que isso significa? Deus, ele quer reverter maldições. Deus, ele quer trazer bênção a todos. E mais uma vez nós dizemos, é o homem que não deseja, é o homem que não quer. Jericó seria uma cidade, digamos assim, improvável. A cidade mais provável, que tem promessas desde a época dos patriarcas, seria Betel. Mas justamente Betel, na sequência, vai ser palco de uma maldição. O que isso significa? Não adianta eu ter uma tradição por trás, se eu de fato não busco a bênção de Deus. Betel tinha tudo para sempre ser abençoada, mas se desviou. Já Jericó, apesar de ter uma maldição, o que os homens da cidade fizeram? Vamos buscar a bênção, vamos reverter essa maldição. E aqueles homens da cidade disseram para Eliseu: vede que a terra, ela é boa, o assentamento aqui da cidade é bom, porém, as águas são ruins e a terra é estéril. A terra estava provocando esterilidade. O que significa essa esterilidade? Porque se a gente vai analisar, como uma terra pode ser estéril? Aquela terra estava provocando abortos e não estava permitindo que nascessem pessoas. Aquela terra fala dos habitantes. As águas ruins, de alguma forma, estavam provocando a esterilidade nas mulheres, impedindo que nascessem novos filhos. As águas
purificadoras da palavra de Deus sempre proporcionam o nascimento diante de Deus. Um dia nós fomos lavados por essas águas purificadoras e nós nascemos para uma nova vida, e é por isso que estamos hoje aqui. Mas naquele momento não havia nascimentos, águas ruins, e Eliseu, ele pede então duas coisas: um recipiente novo, e além do recipiente novo, sal. Ele pede o recipiente ou um prato, você vai ter outras traduções colocando assim um prato, né? Um recipiente para ali colocar o sal. Esse recipiente poderia ser qualquer um, mas o texto bíblico faz questão de dizer que ele precisa ser novo. Tudo para Deus tem que ser novo, porque o que diz a palavra de Deus? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então precisava ser um recipiente novo. Se era para reverter uma maldição, precisava de novidade. Só que esse recipiente, ele tinha um propósito, que era poder ter nele o sal. Qual é a importância do sal? Quando nós vamos pesquisar no Antigo Testamento, nos sacrifícios, lá em Levítico diz que nunca poderia faltar sal nas ofertas. Tanto que até hoje, como os judeus não têm mais sacrifícios, porque não tem mais o templo, mas todo sábado, todo shabat, eles colocam um pouquinho de sal em cima de 2 pãezinhos, representa aquela porção dobrada do maná. Esse sal lembra os sacrifícios. Mas por que precisava haver sal? Antes da invenção da geladeira, o sal era utilizado para preservar, para não deixar que o alimento se estragasse. Por isso que lá no Novo Testamento diz que nós somos o quê? O sal da terra. Porque com a pregação do Evangelho, nós somos esse recipiente novo para o sal, que é a pregação da palavra de Deus, que evita que haja a deterioração do mundo. É a palavra de Deus que tem esse poder. Quando diz que nós somos o sal da terra, esse sal, na verdade, ele está relacionado a pregação da palavra. Eu sou o sal da terra a partir do momento em que eu prego a palavra. Os homens da cidade prontamente fizeram aquilo que Eliseu pediu. Eliseu pediu um recipiente novo, pediu sal, e o que o texto bíblico diz? E assim eles o fizeram. Quando Deus nos pede algo, Ele espera essa atitude, que nós possamos prontamente obedecê-lo, que nós possamos prontamente fazer aquilo que Deus nos pede. Como diz lá em Deuteronômio, que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que o ames, que o obedeças? Entregaram nas mãos de Eliseu o recipiente novo com sal dentro. E o que Eliseu faz então? Ele vai à fonte das águas. Era necessário, para que as águas fossem purificadas, ele precisava ir na fonte. E nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos: qual é a fonte das nossas águas? Qual é o propósito de nossa adoração? Por que eu estou hoje aqui no culto? Qual é a fonte? O que me move? Eliseu pega aquele sal, joga na fonte das águas, para então purificar. E ele pôde fazer então uma declaração profética: assim diz o Senhor, sarei estas águas. É interessante isso, ele não diz eu vou sarar, estou sarando, mas a palavra profética diz: sarei estas águas, de tal maneira que não procederá mais esterilidade e nem morte.
Porque aonde as águas estão purificadas, não pode sair morte, mas tão somente vida. Se as águas purificadas da nossa vida, purificadas, dela não pode proceder morte, mas apenas e tão somente vida, e vida em abundância. Um simples gesto dos homens da cidade de Jericó, e eles foram atendidos. Eliseu poderia dizer, não, essa cidade está debaixo de maldição. Mas o que já deseja se mostrar nessa passagem? Todo aquele que vem diante de Deus com humildade e pede, ele recebe. Pedi e dar-se-vos-á. Uma maldição que já durava séculos e foi revertida naquele momento. Por isso que a passagem encerra no versículo 22, dizendo que assim aquelas águas permaneceram purificadas até o dia de hoje. Essa expressão, até o dia de hoje, ela é bem interessante. Só aqui que aparece no livro, nas histórias de Elias e de Eliseu. Mas você encontra em outros livros da Bíblia, que até hoje é esse. Quando você lê, até o dia em que o escritor deixou registrado. Não sabemos quem escreveu o livro de Reis, não sabemos, muito menos quem escreveu as histórias de Elias e Eliseu, mas por aqui você percebe que ele escreve depois de algum tempo após o ministério de Elias e Eliseu. E ele pode declarar o seguinte, que aquilo que Deus fez lá atrás, talvez 200 anos antes, não sabemos, mas há muito tempo depois, o escritor sagrado ele pode dizer, isso foi feito lá atrás, mas nós usufruímos desta bênção até o dia de hoje. Jesus, ele ressuscitou, morreu na cruz por cada um de nós, há mais de 2000 anos atrás, mas até hoje nós usufruímos desta bênção. Até hoje nós podemos ser abençoados. Não é algo que ficou restrito ao passado. Não é uma história que surtiu efeito somente lá atrás. Mas eu, você, todos nós podemos usufruir dessas bênçãos até o dia de hoje, até esse momento. Porque é isso que Deus deseja para cada um de nós. Ele quer nos abençoar, não somente no passado, mas até o dia de hoje. Por isso que tem o Salmo que diz, portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi feito no passado. No passado, muitas pessoas endureceram o coração. Isso não podemos repetir. Mas o Salmo diz, hoje, se escutardes a vossa voz, não endureçais os vossos corações. Os homens da cidade de Jericó não endureceram os seus corações e puderam então usufruir de uma bênção, não somente naquele momento, mas até muito tempo depois que o texto foi escrito. Muito tempo depois do ministério de Eliseu. E assim, todos nós podemos usufruir das bênçãos, mesmo milhares de anos depois que o texto bíblico foi escrito. O texto, a Bíblia, de maneira simbólica, é como se tivesse pés, mãos, ela é viva, porque ela é viva para cada um de nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E por isso nós podemos comprovar isso em cada momento de nossas vidas. Porque as fontes de águas foram purificadas em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. E que Deus abençoe em nome de Jesus.